Olá, meu nome é Felipe Couto e sou aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Barretos. E nesse vídeo eu vou resolver um exercício da OBI 2015, modalidade de programação nível 1, fase 1. O exercício é fita colorida, eu fiz em C e vamos ler o exercício. Roberto tem um conjunto de lápis com 10 tons diferentes da mesma cor, numerados de 0 a 9. Numa fita quadriculada, alguns quadrados foram coloridos inicialmente com o tom 0. Roberto precisa determinar para cada quadrado Q não colorido qual é a distância dele para o quadrado mais próximo de 0. A distância entre os quadrados é definida com um número mínimo de movimentos para a esquerda ou para a direita. Para ir de um quadrado para outro, o quadrado Q então deve ser colorido com o tom cuja numeração corresponde à distância determinada. Se a distância for maior ou igual a 9, o quadrado deve ser colorido com o tom 9. Seu programa deve colorir e imprimir a fita quadriculada dada na entrada. A primeira linha da entrada contém apenas um inteiro n indicado o número de quadrados da fita. A segunda linha contém n números inteiros, menos 1 se o quadrado não estiver colorido e 0 se o quadrado estiver colorido com um tom 0. A saída. Seu programa deve escrever a saída a fita totalmente colorida, de acordo com a regra definida acima. Ele coloca aqui as restrições. O tamanho do vetor vai de 3 a 10.000, do tamanho de n, e sempre vai ter um 0 inicialmente na fita. Aqui informações sobre a pontuação e os exemplos que a gente vai testar depois. Esse aqui é a resolução que eu desenvolvi para resolver esse exercício. Não é a única solução e não é a mais correta, mas é que eu fiz e obtive 100 pontos. Testei minha solução lá no site do OBI e obtive 100 pontos. Então, funciona de acordo com a saída que ele quer no problema. Primeiro eu importei a biblioteca stdio.h e o voidMem. Declarei um vetor inteiro de tamanho 10.000, que é o tamanho máximo que ele fala que pode ter. E mais as variáveis n e j, que vão ser meus contadores, e cor, iniciando com 0. Primeiro aqui ele pede n, normal, né? Tranquilo. E vai pedir todas as posições do vetor de fita que ele vai usar em cada problema. Eu fiz um for dentro de um for aqui, e eu fiz a conta e não vai precisar mais de 10 vezes esse for de i aqui. Bom, dentro do for tem outro for j, que ele vai da posição 0 até a posição n do vetor. Ele vai procurar no vetor se a posição da fita é igual à cor, se no primeiro ela vai começar com 0, né? E diferente de 9, porque não pode passar de 9, né? Então não vai ter 10, ele não vai adicionar a distância 10, vai até 9. Se tiver mais do que 10, completa com 9. Isso eu vou tratar depois aqui. Aqui tem um if dentro, vai de fita na posição j igual a cor e fita diferente de 9, porque não pode passar de 9, né? E outro tem dois if aqui dentro, para ver se fita na posição j menos 1, ou seja, na esquerda, né, é igual a menos 1, ele vai substituir pela cor mais 1, que a cor vale 0, se for menos 1, a esquerda dele, ele substitui por 1, né, cor mais 1. E aqui ele faz a mesma coisa com a direita. Ele pega o j mais 1, se é igual a menos 1, ele substitui por cor mais 1. Se a cor for igual, menor do que 10, né, ele vai adicionar mais 1 à cor, porque não pode passar de 10, então só vai até 9. Menor ou igual a 9 também seria a mesma coisa. Então aqui ele já vai preencher o vetor no máximo 9. Aqui, esse outro for que eu fiz é para ele procurar as posições que ainda não estão preenchidas, que são as distâncias maiores que 9. Ele procura se fita i, aqui eu não estou usando j, porque não tem um for dentro de for, só um. Se fita na posição i igual a menos 1, completa com 9, que é a posição que sobrou. E por fim, ele só imprime o vetor e mostra o resultado, certo? Vamos testar aqui. A primeira que ele pede é do tamanho 8.
Menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1. Vê certinho. Fazer mais um teste. O de 13 que ele pede, que é menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. São 8 menos 1 aqui. E 0, menos 1, menos 1. Perfeito. Agora, vou pegar aqui. 6, 0. Está funcionando segundo o exemplo que ele dá, certamente. E agora vamos testar como se eu obtive a pontuação lá no site. Aqui está o meu arquivo aqui, fita. Vamos submeter. E 100 pontos. Então, está funcionando perfeitamente. Essa é a resolução do exercício fita colorida da primeira fase nível 1 da OBI 2015.